Nesta noite, vocês devem ter visto o título aí. Vocês devem ter visto o título aí. Se vocês não viram ainda, nós vamos falar. Está aí, ó, nomeando um cavaleiro. Um título um pouco estranho, não é? Mas já vamos explicar um pouquinho. Bom, nos países anglo-saxões, de cultura anglo, é, dos povos anglo-saxões, ali, Inglaterra e na Europa por lá, não é? Mais especificamente, tem uma tradição muito antiga de nomear cavaleiros. Então o rei nomeia cavaleiros e sempre por um motivo nobre, porque o cavaleiro serviu, não é? É dado um título a essa pessoa, ele é chamado de cavaleiro. E então é feita uma cerimônia de reconhecimento para esta pessoa nobre que o rei considera importante, que fez alguma benfeitoria para o rei, ou serviu ao rei, ou honrou ao rei, etc. Então o rei faz uma cerimônia e ele nomeia esse cavaleiro, lhe dá um título de nobreza. E esse título é respeitado por todos aqueles que fazem parte daquele reinado, desde a plebe, né, dos plebeus, até os mais lá de cima, não é? Os mais importantes. Todos têm que respeitar aquele cavaleiro porque ele foi nomeado pelo próprio rei. E é uma cerimônia. Muito interessante, por quê? Porque o profeta fala disto nas mensagens e tem um grande significado, tem uma grande importância. Vocês que têm acompanhado esses estudos, o estudo da semana passada, também falamos sobre isso e vocês já vão entender. Então, aqui, a palavra no inglês é o que está aparecendo para vocês aí. Se pronuncia knight, com começo com a letra K no princípio. Knight significa o quê? Um cavaleiro, ou um fidalgo, ou um paladino, que tudo quer dizer a mesma coisa. O que significa? É um membro de uma sociedade honorífica ou de uma ordem aristocrática. E também é um verbo que significa armar um cavaleiro ou nomear um cavaleiro. Que é isso que eu expliquei para vocês, é reconhecer ele como sendo alguém muito importante para a pessoa do rei, consequentemente, todos consideram ele como uma pessoa extremamente rei. Então, se faz uma cerimônia. Aí está uma imagem para vocês entenderem como é essa cerimônia. O rei, essa pessoa se ajoelha diante do rei, o rei pega a sua espada e o rei nomeia este indivíduo, este servo, este vassalo, não é? Nomeia ele, lhe dando um título de nobreza, que título é esse? Cavaleiro. Cavaleiro da ordem de tal e tal, cavaleiro da ordem não sei das quantas. Então ele é um cavaleiro daquela ordem, cavaleiro do rei Arthur, né? Não tem lá os cavaleiros do rei Arthur? Porque eles foram nomeados pelo rei Arthur, são homens de confiança do rei Arthur, que sempre honraram o rei. E, em troca, lhes é concedido um título de nobreza. Vamos ver mais algumas definições. Vamos lá. Estou tirando do dicionário para vocês entenderem. Lá embaixo, o significado número 4 e o significado número 5 do dicionário. Do homem de armas da Idade Média, comumente de nascimento nobre, quer dizer, tem que ser talvez de uma família nobre, né, já desde o nascimento, que servia a um rei ou a um senhor feudal. Ou disse de ou indivíduo a quem um soberano conferiu certa dignidade, considerada análoga à de um cavaleiro medieval, em virtude de quê? De mérito pessoal ou como recompensa por serviços prestados ao país. Então, se essa pessoa serviu com fidelidade, com lealdade, então o soberano, o rei, lhe nomeia como sendo um cavaleiro da ordem do rei, não é? Da cúpula do rei. Então, mais uma definição para vocês para ficar bem gravado. Um cavaleiro é uma pessoa que foi concedido que lhe foi concedida um título de fidalguia por um monarca, ou por um bispo, ou por um líder político. Mas por quê? Porque prestou serviços ao monarca ou a uma igreja cristã, especialmente numa capacidade militar, quer dizer, serviços militares, guerreou pelo rei, defendeu o rei numa guerra, etc, etc.
A palavra knight, do inglês, vem do antigo... Aí tá aí as palavras, né? O inglês antigo. Do inglês antigo, knit, que significa menino ou servo. É cognata, que significa que tem parentesco, né? Com a palavra alemã knecht, que significa servo, vassalo ou súdito. Então é um súdito do rei. É um servo do rei. É um servo reconhecido pelo rei. Começamos aqui nossa lição. Espero que vocês vão gostar. Muito interessante o que o profeta fala disso. Vocês já vão perceber ali. Bom,